Agora o assunto é mercado longevo e ciência, educação digital e financeira, edital acadêmico de pesquisa 2021 com curadoria do Portal do Envelhecimento. Gostaria de convidar ao palco para participar deste seminário Beltrina Corte, ela é do Portal do Envelhecimento. Quero convidar também a Luciana Barroso, do Itaú Viver Mais. E também as pesquisadoras Cíntia Lisenberg e Annelise Cripa Silva. E passamos a palavra, então, a Beltrina, que vai moderar esse interessante painel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente está trazendo aqui o resultado de uma pesquisa, de um edital, aliás, com 2 pesquisas de 9 entre o total, né? É uma iniciativa inovadora do mercado, ajudando a construir o conhecimento em relação ao envelhecimento numa perspectiva social. Eu estou aqui mediando essa mesa e representando também o Portal do Envelhecimento, que é um site de informações, e a nossa grande missão é transferir informações qualificadas sobre o envelhecimento. Nós temos o site com matérias diárias, nós temos uma editora, Portal do Envelhecimento, temos o espaço Longeviver, né, onde a gente dá cursos online e virtual, e nós também damos cursos por demanda, tanto para o mercado quanto nos territórios com organizações e as políticas públicas, né? E essa é uma parceria muito interessante junto ao Itaú Viver Mais, que eu vou passar aqui agora para a Luciana Barroso, que vai falar um pouco de como foi essa construção e a importância desse investimento. Luciana? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Beltrina, parceira aí de longa data, Annelise e Cíntia também. Enfim, o Itaú Viver Mais é uma associação sem fins lucrativos que existe desde 2005, né, e que tem como objetivo trabalhar para estudos, para geração de dados, para o envelhecimento ativo da população, né? A gente sabe que em 2030 a gente vai ter aí o mesmo número de idosos que o número de jovens, 2050 a pirâmide se inverte, então a gente entende a importância da gente gerar dados para políticas públicas, para a gente fomentar uma sociedade de fato inclusiva para todas as pessoas, né? E quando a gente olha para as questões de bancarização, de inclusão financeira, a gente olha para a questão de digitalização, ela é vital para uma vida plena em sociedade. Então, esses estudos eles são fundamentais porque, de fato, eles ajudam a ter informação qualificada para que tanto a sociedade civil, quanto governos, quanto entidades privadas possam olhar para suas cadeias produtivas e possam fazer as adaptações necessárias para que, né, de fato, a gente tenha aí um futuro onde todas as pessoas possam se sentir pertencentes. Então, para a gente é um prazer. Vou deixar aqui um recadinho, porque depois a gente passa a palavra aqui para quem realmente entende, mergulhou aqui nos estudos, mas para que vocês sigam as redes sociais do Itaú Viver Mais. A gente tem muito conteúdo de qualidade. E, enfim, um prazer estar aqui com vocês. Antes de passar, só para falar as linhas, né, do edital, e eu quero chamar também a atenção para o final, que a gente vai falar, que a gente vai anunciar de novo esse edital, mas ele foi composto de 3 linhas de pesquisa, né? Um falando sobre educação digital e segurança da informação na rede, outro sobre saúde financeira e segurança na internet, e a última linha de pesquisa sobre segurança e bens de serviços, né? Hoje, especificamente, estaremos falando das 2 pesquisas, uma trabalhando com a questão da saúde financeira e outra com a inclusão digital. E as categorias foram essas, né? Foram selecionados 9 projetos de pessoas de todo o país, e nessas 3 categorias, de 8.000, 16.000 e 24.000. Em cada categoria tinha e tem a entrega de diversos produtos, né? E esses são os produtos aqui, né? Tem o evento, tem a produção de capítulos de livro. Quem está na categoria de 24.000 tem um produto técnico a ser entregue. Eu trouxe até aqui de um projeto que é de Curitiba, que a entrega
esse folder, né, sobre a violência, os tipos de violência, né, enfim, né, são projetos e elas então vão falar nessas em duas categorias distintas, né, e em duas linhas de pesquisa também diferentes. Então, eu passo agora a palavra para a Annelise Kripa, que vai falar sobre endividamento das pessoas idosas. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Queria agradecer a oportunidade do Itaú Viver Mais, aqui na pessoa da Luciana, e também ao Portal do Envelhecimento, na pessoa da Beltrina. Bom, meu nome é Annelise, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fui uma das contempladas, então, no edital, como a Beltrina mencionou. A minha pesquisa, então, é intitulada Violência Financeira contra Idosos, Análise do Superendividamento dos Idosos, e junto comigo tive mais uma pesquisadora, a Camila Porto Alegre, que participou, então, realizando essa pesquisa. Quando a gente fala de violência, né, nós temos vários tipos, seja ela física, psíquica, sexual, ou abandono. A minha pesquisa, então, ela é relacionada com a questão do abuso financeiro, do abuso econômico, e nós temos também aí a negligência e a autonegligência. Então, não tem como falar de uma sem falar das outras, porque a gente acaba vivenciando, né, todas elas, ou algumas delas, relacionadas também com o viés dessa pesquisa, que é a violência financeira. Então, elas acabam aparecendo na vivência, né, muitas vezes, de quem está passando por essa violência financeira. Aonde que ela ocorre? Aonde que a gente encontra a realização da violência financeira, né? Nós temos, então, dentro do lar, a violência intrafamiliar, né? A bibliografia, quando a gente busca sobre a temática de violência, né, vocês vão encontrar as principais formas de acontecendo, principalmente dentro dos lares, né? E aí a principal vítima, o idoso, acontecendo muitas vezes com o seu filho, né? Contra eles. Temos os bancos, né? Então a gente ouve muito falar sobre ofertas ou consignados aí dos bancos, e temos os golpes na rua, a pessoa sendo abordada, o golpe do bilhete ainda acontece muito, pessoas físicas oferecendo produtos com os golpes, né? Hoje em dia a gente tem golpe por telefone, golpe batendo na porta das pessoas, tivemos aquele golpe do cartão, se fazendo passar por pessoas de banco também nas portas dos lares dos idosos, isso acontecendo muito na pandemia. Então, nós temos aí vários locais, vários focos para a gente olhar aonde que está acontecendo e de que forma que está acontecendo essa violência financeira. O idoso ele fica mais suscetível por muitas razões. Aqui eu listo algumas delas para vocês, seja pela fragilidade do próprio processo de envelhecimento, necessidade de cuidado, afastamento das relações sociais, então o isolamento social leva a ser mais suscetível também, medo de solidão, ser a renda única ou ter seus filhos retornando para dentro dos seus lares, e por esta renda única, com esta aproximação dos filhos, pode acabar, então, acontecendo esta violência. Então, nós temos aqui a intrafamiliar, seja por golpes de pessoas físicas, ofertas excessivas de produtos ou serviços, e até os consignados que nós ouvimos falar. Então, isso pode gerar, né, acontecendo essa violência financeira, os casos do superendividamento. O que é isso? Como funciona o superendividamento, né? Então, dizer que alguém está superendividado significa que uma pessoa de boa fé fez mais dívidas ou contraiu mais dívidas do que é capaz de pagar, né, de arcar aí com o valor no final do mês, sem que isso impeça impedindo, então, o pagamento da sua sobrevivência. As suas contas mínimas, que compre o seu remédio, que compre sua alimentação, não consegue fazer o pagamento, né, de todos esses valores. Pode ser com uma empresa só, pode ser com diversas empresas, o que importa é este valor. Nós temos, então, aí a possibilidade de tratar estes casos em sessões que se chamam atendimentos de superendividamento, né, seja dentro do Poder Judiciário ou fora, mas muitas vezes acontecendo, então, dentro do Poder Judiciário.
Tivemos uma lei recente, a Lei 14.181, que trouxe alterações importantes tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Estatuto do Idoso, especificamente sobre essas questões do superendividamento. E aí, então, nós temos, através da justiça multiportas, que são essas possibilidades, não só da gente buscar uma via única, como a via da judicialização, do litígio, do processo, mas outras formas, como a forma autocompositiva, né? Eu participo das decisões e da forma como vai ser posta o fim daquele meu problema. Tá? Então, aí entra a questão da mediação e da conciliação, que essa sessão de superendividamento acontece através dessas formas. Então, dentro de um CEJUS, que é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, do Poder Judiciário, eu posso buscar essas outras formas que são postas hoje para a gente poder resolver os nossos litígios. Isso vai ao encontro de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, da ONU, que é o 16º, onde fala de paz, justiça e instituições eficazes para resolver essas nossas questões. Então, a minha pesquisa, ela aconteceu dentro de um destes CEJUSCs. É um CEJUSC regional, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aonde eu fiz a análise, né, dentro desse CEJUSC, durante 5 anos, uma pesquisa, então, retrospectiva, do que tinha acontecido, quantas sessões eram, né, como que tinha sido solucionado, como é que era essa questão do superendividamento para essas pessoas. Né? A gente utiliza um sistema, que é o sistema METS, do Poder Judiciário, e com um filtro do administrador, utilizando aí palavras-chave de superendividamento, já baixados, ou seja, já encerrados, né, e também de mediação civil, para a gente chegar nesses dados. Tínhamos variáveis sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade, estado civil. Quando a pessoa busca essas sessões, ela recebe uma ficha para preencher. Esses dados, então, são extraídos dessa ficha. E também outras variáveis, como qual foi o motivo que levou a esse superendividamento. Qual foi o desfecho? Teve acordo? Não teve acordo? Aconteceu mesmo essa sessão ou ela ficou como prejudicada? Que número de dependentes tinha essa pessoa endividada? Será que isso tinha relação? Quanto mais dependentes eu tinha, mais dívidas eu tinha ou não? E que número de credores também estavam envolvidos? Então, esses foram os fatores. A etapa 1, então, foi uma pesquisa quantitativa, fazendo a análise desse banco que se armazenava em Excel e depois uma análise em um software que podia cruzar estes dados e cientificamente nos dizer se isso tinha relação ou não, para trazer um embasamento para essa pesquisa. Também foi realizada uma outra etapa, né, a segunda etapa da pesquisa, com quem atende, com quem recebe essas pessoas, que são os mediadores ou os conciliadores. Para ouvi-los, né, foi feito aí um questionário, né, armazenado numa forma de Google Forms, que é um formulário virtual que a gente consegue fazer, onde tinham dados sociodemográficos, também aonde eles estavam atuando, e se eram mais de um CEJUSC ou não, qual era o tempo que se tinha de estrada, né, qual é o tempo que já estava se realizando esses atendimentos, e como é que era a percepção deles em relação a esses idosos, ser ou não vítima de violência, e as formas que seriam possíveis para a gente prevenir o superendividamento, que era um dos objetivos dessa pesquisa, né, olhar para a prevenção, como é que a gente poderia resolver essa questão do idoso. Na etapa 2, então, a gente teve um momento quantitativo, um outro qualitativo, se enviou esse questionário por grupos de WhatsApp, visando atender o maior número possível de pessoas, participantes. Né? Então, uma metodologia que a gente chama de bola de neve, um vai passando para o outro. Né? E aí se realizou depois uma análise de conteúdo sobre a parte qualitativa. O que a gente encontrou, então, lá na etapa 1? Né? Durante 5 anos, nós tivemos 81 atendimentos de superendividamento, no geral. Tá? Destes, 44 em relação a pessoas idosas. Então, a gente pode ver que 54,32%, ou seja, a maioria dos atendimentos, são relacionados com os idosos. Tá? Os dados sociodemográficos nos mostram que a maioria são mulheres, 61,4%, na faixa etária entre os 70 e os 79 anos, 54,5%. Casadas ou em união estável, né, o maior número, 36,4%, com o ensino baixo, ensino fundamental ou ensino médio. Né? Ali 38,6% em cada uma das categorias. Na sua maioria, então, aposentados, 54,5%.
Dentro das variáveis, né, os dependentes não eram grandes números, de um ou nenhum dependente, 76,9%. Podemos ver que em 2020, que foi o auge da pandemia, foi o maior número de pedidos da seção de superendividamento, 48,7%, e a quantidade de empresas credoras de 2 a 3, 48,7%. Em relação ao desfecho, com entendimento significa fiz acordo, sem entendimento não fiz acordo, prejudicada não foi possível fazer a sessão porque uma das partes não apareceu. Tá? Então, a gente pode ver que a maioria, ali, 38,5%, não chegam a um entendimento, não conseguiram ali chegar, né, num denominador em comum com as empresas que estavam ali credoras no momento daquele atendimento. Tá? E se questionava qual foi a causa dessa dívida. Aconteceu alguma coisa? Teve alguma mudança na sua vida que levou a contrair esses débitos? Eles preferiam, então, 51,3%, a maioria não informar. Tá? Mas nós tínhamos aí vários motivos ali envolvidos, seja doença pessoal, doença familiar. Opa, estava passando sozinho. Não, tá tudo bem. Desemprego, divórcio, separação, redução de renda ou até, às vezes, a morte de alguém que tinha relação financeira que podia chegar a influenciar nos seus débitos. Tá? Cruzando esses dados, né, trago um pouco, né, desta análise, aonde a gente pode ver que quanto menor a escolaridade, então esse aqui é um teste estatístico, onde mostra a tendência linear, né, um teste quadrado. Quanto menor a minha escolaridade, maior a minha tendência a fazer um acordo. Tá? Um dado preocupante para a gente debater, né, analisar mais ainda profundamente. Será que essas pessoas que têm menor escolaridade estão entendendo estes acordos que elas estão fazendo? Né? Então, nós temos aí 47,1%, ali vocês podem ver que é o ensino fundamental, ele mostra essa tendência linear estatística aí comprovada. Na segunda etapa, pedir para passar para mim, que não está passando, por favor. Deu. Então, aqui na segunda etapa, nós tivemos 6 mediadores ou conciliadores participando. 66,7% responderam que os atendimentos são mais frequentes em idosos, e realmente são. A gente viu ali na etapa 1 isso comprovado, né? Mais de 50% são idosos. E eles identificavam que alguma pessoa estava sendo ali vítima também de violência financeira, que tinha uma violência por trás daquele superendividamento. Para essas pessoas que responderam sim, né, para esses 66,7%, a gente pediu, então, que falasse um pouco mais sobre o porquê que estava achando que tinha uma violência financeira. E o que a gente pode identificar? Né? Aqui relatos, então. Né? Idoso sendo explorado financeiramente por nova companheira mais jovem que realizava empréstimos consignados em seu nome. Né? A neta se apropriava do cartão do idoso, contraindo diversas dívidas. Casos em que familiares pediam ao idoso que efetuasse empréstimos consignados, né? Abuso de familiares. Então, a gente tem os relatos, às vezes a gente olha e diz assim, ele está super endividado porque ele foi no banco e fez um consignado. Mas o que a gente está mostrando aqui? Que corrobora com o que a literatura já nos apontava da violência intrafamiliar, que tem algo a mais por trás desse débito contraído. Né? Então, a gente consegue identificar essa violência acontecendo. Tá? Fizemos também uma pergunta, qual seria, então, a forma de evitar esse superendividamento? Como é que a gente poderia resolver essa questão? Né? Com a educação financeira. Naquela lei que eu mostrei para vocês, que trouxe essas importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos lá regulamentado que deve acontecer, no final dessa sessão, uma explicação para aquela pessoa, né, e um ensino sobre a educação financeira. Então, esse ponto também aí apareceu nos diálogos, aqui uma explicação sobre políticas públicas, sobre a oferta de taxas, juros, para que a pessoa entenda o que vai acontecer depois que fizer todos aqueles débitos, que vai chegar em uma sessão de superendividamento. Tá? Então, nós temos autonomia negocial, sim, para realizar esses acordos. Tá? Mas aqui, no final, a gente tem que ter um comprometimento das pessoas ali envolvidas.
Nós temos que ter esse momento da educação financeira para conseguir prevenir futuros acontecimentos de superendividamento. Isso vai gerar um alívio psicológico, social, para quem normalmente está com um processo judicial, com um débito, não quer ter isso, né? Então, resolver isso traz um grande alívio e a gente também consegue a reabilitação do crédito para a pessoa idosa. Tá? Então, esse aqui foi um pouquinho da minha pesquisa. Mais uma vez, muito obrigada. Passar agora para a minha colega. Obrigada, Anelisa. E eu também, queria agradecer esse momento. Para mim é muito gratificante, é uma honra estar falando num evento tão rico como esse, com tantas pessoas que atuam com o envelhecimento de forma tão séria, tão significativa, pessoas que eu acompanho há tanto tempo, e poder estar aqui falando, então, é muito rico, e apresentando um pouco da minha pesquisa. Queria agradecer a equipe do Itaú Viver Mais, do Portal do Envelhecimento, pelo financiamento, pelo apoio e gestão também da equipe de pesquisadoras, do acolhimento. Fazer pesquisa é algo muito importante, algo para quem está ali atuando na pesquisa, ter esse acolhimento é muito significativo, porque quando a gente se dedica a uma pesquisa, como vocês viram, o vulto da pesquisa da Anelisa, a gente se toca, se afeta. Quando a gente faz pesquisa, quando ela termina, a gente nunca é a mesma pessoa. Então, eu agradeço de coração aqui. E a minha fala sobre mitos e verdades, sobre a utilização digital por idosos e educação digital. Na verdade, esse mito, depois eu fiquei pensando, eu vou usar o mito nesse momento, mas a ideia do mito, ela tem a ver com uma fala, não sei se eu vou melhorar agora, mas ela tem a ver com uma fala de questões que são tomadas como verdadeiras, entram num senso social, e, por outro lado, tem distorções, muitas vezes são descontextualizadas. E a ideia da verdade também é uma ideia mais no sentido do verdadeiro, do contexto, e não efetivamente uma verdade como absoluta, também como questões para serem pensadas e de reflexão. A ideia, então, que motivou a minha pesquisa diz respeito a pensar quais ideias nós temos sobre a inserção digital de idosos. Será que elas correspondem ao que a população idosa tem apresentado? Como ficam as ações de educação digital diante das possibilidades da participação dessa população? E aí é importante dizer que a nossa fala ela aborda resultados de pesquisa, mas ela é feita não como fez a Anelisa direto, uma pesquisa de campo, mas por intermédio das mídias. Então, a gente vai falar aqui do ponto de vista do que a mídia tem divulgado sobre esse assunto. Eu levantei, então, especificamente, matérias relacionadas à apropriação digital dos idosos, mas também iniciativas de inclusão. E outros termos acabaram aparecendo na minha pesquisa. 219 notícias, o foco foram notícias, material de mídia como notícia, de diversos veículos regionais, veículos nacionais de grande monta e alguns, poucos, portais de prefeituras. Isso é importante porque a gente teve uma visão ampla da divulgação jornalística, de vários pontos do país e não só de grandes veículos. A pesquisa, é importante que se diga, ela é qualitativa, ela tem um enfoque mais na qualidade, não é o percentual. Por outro lado, o método de pesquisa que eu adoto, que analisa discursos, ele é centrado nas recorrências, quer dizer, o que se repete e se refunda, que vai construindo uma ideia a respeito de um tema, de um assunto, ou da relação digital com os idosos, que é o meu foco. Então, um fundamento para essa pesquisa, ou os fundamentos principais, que um mundo cada vez mais conectado, as mídias ocupam um papel central, um papel privilegiado na circulação de discursos e de representações sociais que fazem a gente acatar diversas visadas, que nos fazem enxergar o mundo sobre olhos dessas representações e que geram comportamentos, expectativas em relação aos sujeitos, as formas que se colocam no mundo. E esse foi o olhar. Quais são essas representações que estão sendo passadas aí? Tanto em relação
ao grupo, né, das pessoas idosas, como da relação com as mídias. Então, de alguns pontos que circulam sobre a relação entre os idosos e tecnologias digitais, pensando no enfoque de inclusão. Então, esse olhar aqui eu tirei das matérias que falam sobre inclusão e sobre falas de jornalista que aparecem nesses dois recortes, tanto em matérias que mostram as pessoas se utilizando de recursos de mídia digital, como também em matérias de inclusão. Em geral, o que se apresenta, né? São várias formas de utilização. As tecnologias, elas estão ali para ocupar o tempo livre, isso é muito reforçado, então a ideia é que o idoso é alguém que tem tempo livre, para evitar perdas cognitivas. Então, muitas matérias, às vezes, a gente tem matérias amplas, ricas sobre o processo de aquisição digital e de aplicação do universo digital, mas a finalização é em relação à memória que o idoso perdeu, um equipamento que ele deixou, o celular que ele esqueceu em algum canto. Interagir socialmente é um outro ponto que aparece bastante para enfrentar a solidão. E esses aspectos que, em geral, têm, né, pertinência e se aplicam ao idoso de forma, ao universo dos idosos, das pessoas de forma geral, tem questões positivas, negativas que a gente pode pensar, ganhos, mas tem um enfoque sempre do que é perigoso. Olha, cuidado que a internet é perigosa. E aí esses dados da Annelise, elas aparecem nos dados de mídia, reforçando que é um ambiente que a gente tem que tomar muito cuidado. O ambiente digital, então, não é um ambiente familiar para os idosos, e no material de mídia aparece o seguinte, distinções de fala, de discurso, inclusive com rótulos. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas jovens como nativos, idosos são imigrantes, como se tivesse mesmo uma distinção e vai criando uma vaga, né, uma lacuna em relação à utilização geracional das mídias digitais. O foco das ações de inclusão e educação, de forma geral, ele é voltado para o aprendizado de ferramentas ou para evitar golpes amorosos e financeiros. Quer dizer, são questões, né, importantes, necessárias, básicas. Como que a gente vai fazer usar esse universo como um todo se a gente não souber usar as ferramentas? A questão dos golpes, vejo como a Annelise apresentou. Por outro lado, o enfoque das notícias, a recorrência dessa maneira, dá a entender que esse não é um ambiente para idosos, é um ambiente perigoso e é um ambiente, então, que eles precisam, porque o foco deve ser a utilização das ferramentas. A gente pode ir muito além. E aí, o que acontece? Quando a gente vai estudar o outro lado, quer dizer, como que essa população está utilizando essas ferramentas? O que a gente vê? Um universo muito mais amplo, um universo que vai desde tudo isso que foi falado, interação social, para relações afetivas, tem gente que se reencontra há muito tempo, tem casamento, é muito gostoso, né, ler sobre esse material. As pessoas jogando, consultas médicas, na pandemia trouxe isso, né, o teleatendimento, mas, de um outro lado, a gente tem uma vastidão e uma colocação da pessoa idosa de uma forma muito mais participativa, muito mais ativa. Tem produção de textos autorais, defesa de direitos. Tem um caso de uma senhora que teve um problema com criptomoeda. Quer dizer, ela estava investindo no mercado de criptomoeda, ela teve um problema financeiro com a criptomoeda e ela usou os recursos que ela tinha para divulgar o caso dela. Ela chegou para fora do Brasil e conseguiu reaver o seu dinheiro, que, de outra forma, poderia ser que não tivesse sido utilizado. Idosos utilizando meios digitais. Desenvolvimento de plataformas, a população vulnerável criando plataformas para empregabilidade. A gente tem um trabalho muito intenso, né, de ativismo LGBTQIA+. Então, é para o trabalho, lançamento de e-commerce, gestão de negócios e startup. A gente vê, então, que é um universo muito amplo, potencialidades riquíssimas. O que acontece quando a gente pega o contraponto, então, da forma como se apresentam as iniciativas, né, voltadas para a educação digital, ou para a inclusão digital, e aí é uma redução do olhar da inclusão digital à utilização de ferramentas, e todo esse universo. Há um contraponto. Né? Ainda que essas iniciativas eles sejam importantes, sejam validadas, veja só o caso, né, que a Annelise trouxe para a gente,
a existência de uma expressão muito maior de iniciativas. E essa vaga precisa ser pensada nos projetos de educação. Né? O que é preciso? A gente precisa... A mídia está refundando um estereótipo de um idoso que existe na sociedade, mas que uma população muito heterogênea, que tem vários outras formas de participação. Então, a gente tem um cenário muito mais amplo que pode ser pensado. Outros achados na mesma pesquisa, por outro lado, e aí incluindo esse material que eu falei para vocês, mas também outras partes da pesquisa que envolvem revistas de divulgação científica, como a revista Longeviver do Portal do Envelhecimento e SESC, a Mais 60, a revista do SESC. E aí o que a gente percebe? Né? Que outras visadas da inclusão social, digital, elas se apresentam, e de experiências muito bem-sucedidas, inclusive, diferente daquilo que a gente falou no começo, que o digital ele só separa, segrega, isso também, né, pode acontecer, mas que há experiências de projetos intergeracionais muito ricos, muito interessantes. E aí a gente pode pensar, a gente pode falar o contrário, né, por meio dos achados de pesquisa, que essa tecnologia, que é vista como algo que afasta, ela pode ser um grande canal, uma grande fonte de projetos que integrem, né, que contribuam para integrar gerações. Só que, para isso, é preciso que a gente vá além. É preciso haver revisão de estereótipos redutores da pessoa idosa, consideração à heterogeneidade das fases da velhice, maior acessibilidade a produtos e redes, melhora de ferramentas, né, para a usabilidade dessa diversidade que a gente tem da velhice hoje, políticas públicas na dimensão que esse tema exige, um olhar de mercado na perspectiva dos idosos também, e uma sociedade mais acolhedora às diferenças. E acolhedora às diferenças não só em questão geracional, étnica, como a gente costuma ver, ou questões de gênero, mas nos modos diferentes da gente viver a nossa vida, né? Dos modos das diferenças de estar em sociedade. E aí, para concluir, a gente pode dizer que a educação digital, além de uma questão para os promotores das iniciativas e pessoas interessadas no seu aprendizado, além das pessoas que estão ali envolvidas efetivamente com a educação digital propriamente dita, ela é também uma questão de Estado, é uma questão de mercado e uma questão da sociedade. E a mídia, que tem um papel de circulação dessas visadas, precisa estar mais atento a esse tema, sob esse enfoque mais abrangente e não redutor, como a gente tem visto. É isso. Obrigada. Pode passar. Então, a gente queria, assim, essa foi uma pequena amostra, né, do resultado de 9 pesquisas selecionadas. E qual é a importância, né, Luciana, dessa nossa parceria, né, entre o Portal do Envelhecimento e o Itaú Viver Mais, nesse edital acadêmico, né? É uma iniciativa que visa, né, é uma nova modalidade de investimento social e que visa justamente, né, a pensar como o mercado pode contribuir com a construção do conhecimento em relação ao envelhecimento. E por que contribuir? Porque a gente está trazendo temáticas que muitas vezes são negligenciadas pelas academias, pelas universidades do país. Né? Então, acho que a importância dessas pesquisas, né, de ver o foco, de centralizar esse foco em temas que consideramos importantes, né, e que possam, de fato, ajudar a se pensar no nosso futuro. Né? Eu, como uma pessoa velha, 63 anos, incluída, e como jornalista, me incomoda demais ver como a questão da inclusão foca apenas, né, numa velhice específica, sendo que nós somos plurais. Né? Então, acho que ambas as pesquisas acabam abordando e desmistificando questões, né, tanto do vilão do endividamento ser e continua sendo a família, o que as pesquisas vêm apontando, e também como a mídia precisa também fazer essa revisão, essa construção de discursos, porque está aí fomentando uma narrativa em relação ao envelhecimento e, nessa narrativa, constituindo, né, ideologias, né, em relação a uma velhice que a gente reflete e questiona hoje. Né?
E aí o que eu gostaria de, acho que já passou, mas se pudesse colocar, voltar à última tela, que eu gostaria assim de chamar a atenção, estamos já no final. Não tá. Vermelhinho. Acho que ela deve ter tirado. Que eu gosto. Tá. Isso. Então, que eu gostaria, assim, no dia 20 de outubro, nós faremos um seminário onde a gente vai apresentar o resultado das 9 pesquisas, dentro dessas 3 linhas de pesquisa e nessas 3 categorias que nós definimos, né? E vamos também, nesse dia, né, já falar das regras, né, do edital acadêmico de pesquisa 2022. Quem pode participar? Qualquer pesquisador profissional, né, que faça pesquisa em seu campo de trabalho, né, vinculado ou não vinculado à universidade, é pessoa física, né, que goste de pesquisa e que esteja aí com um tema interessante, de acordo com as linhas. Possivelmente a gente estamos aí finalizando, né, Luciana? Isso né? Mas a gente pode dar um spoiler um pouco aqui, né? A gente está pensando em incluir 2 linhas de pesquisas más, né? Uma trabalhando a questão da diversidade, né? A questão das velhices étnicas, velhices indígenas, né? Velhices pretas, velhices LGBT, velhices masculinas, enfim, temas que ainda não se trabalha muito em academia, e também uma linha de pesquisa sobre a questão ambiental, que a gente considera importante para se pensar o nosso envelhecer, né? Então, fiquem atentos, no dia 20 a gente vai anunciar o edital com todas as suas regras, né? E que vocês também, nesse dia, aproveitem para conhecer as demais pesquisas, né, que vamos apresentar. E o último produto, né, que faz parte de todas as categorias, eles estão aí elaborando um capítulo, né, contando um pouco toda essa história, né, da sua pesquisa, e a gente vai lançar um livro, né, possivelmente em janeiro, talvez do ano que vem, com todo o resultado dessas pesquisas, né? Então, fiquem atentos, fale com os amigos, né, porque é bem interessante. E só assim, para encerrar, é um processo, a gente começou em janeiro, estamos terminando agora, mas todo mês, os pesquisadores, nós nos reunimos, né? Há um papel de supervisão, de encontro e de troca de pesquisadores que estão aí nas diversas regiões do país. Era isso, gente. Obrigada, né? E estamos aí, tá bom? Muito obrigado a todos, então.